Olá, iniciamos agora mais um Tribuna Livre. Hoje estamos tendo a satisfação de trazer aqui para nosso colóquio nossa amiga Maria Cristina Philippon, psicóloga, professora universitária, que vai conversar conosco sobre o lançamento do seu livro Faces da Mulher. Um trabalho bonito que eu tive a oportunidade de ler, um trabalho que tem aí o apoio, como nós vamos ver daqui a pouco, da nossa Fundação Casa das Artes, pelos motivos que vamos conversar aqui. E é com prazer, Maria Cristina, que te recebemos aqui. Meu prazer é meu também estar aqui, de poder divulgar essa obra, né? Porque eu acho que é bem interessante, acho que ela agrega bastante a nossa cultura e que a gente possa realmente ter, com isso, assim, aprender um pouco mais, né, sobre a nossa vida, sobre nós como seres humanos. Eu acho muito interessante. Muito interessante. O livro tem por base, né, o dialeto. Sobre a ótica do dialético, se eu entendi bem, tu tentou pontuar os aspectos negativos e positivos desses dialetos, especificamente relacionados à figura da mulher. Exatamente. Porque nós sabemos que dialeto italiano, assim como ditados, né, mas poderiam chamar de ditados, tem muitos por aí, e que não propriamente em italiano, mas são ditos, né, traduzidos para o português. Da onde surgiu essa ideia, Maria Cristina? Essa ideia de realizar esse trabalho surgiu com o meu mestrado em Letras e Cultura Regional pela Universidade de Caxias do Sul, da qual eu sou professora. E a minha irmã teve uma ideia de me dizer: por que tu não trabalhas com os provérbios e trabalha com a figura feminina? E aí eu pensei, então é sobre isto que eu vou trabalhar. Então eu procurei traçar um trabalho onde eu procurasse articular com a linguagem, com a história, com a cultura da nossa região e, claro, com a figura feminina. E aí, então, eu utilizo o dialeto, era a nossa linguagem oral. E foi através dessa linguagem oral é que se encontram os provérbios. Porque, embora eles já são esquecidos, praticamente eles não se utiliza mais. Mas acho que a gente lembrar do passado é não ter medo do futuro. Então, acho que é bem importante esse resgate, que é muito interessante, porque os provérbios, ao mesmo tempo, eles podem, são máximas da sabedoria popular. Então, eles podem trazer todos os aspectos negativos, os aspectos de humor, os aspectos de chamadas, né, de uma chamada moral, e também, ao mesmo tempo, ele vai nos ensinar sobre a vida. Eu observei, Maria Cristina, tive o prazer, vou te dizer, de ler todo o seu trabalho, que ele é mais profundo do que propriamente se possa imaginar. Exatamente. Eu tinha uma dimensão quando me falaram e fui ler, e ele é muito mais profundo, entra aqui na questão analítica, da psicologia, isso, etc. certeza. E eu observei aqui que há aqui no mínimo uns 20, 30 provérbios, né, que tu analisa sobre diversos aspectos, inclusive repetindo para ver sobre uma ótica e outra. Exatamente. O que eu te queria te perguntar é o seguinte: tu observa que esses provérbios em relação à tradição italiana tem distinção inclusive em relação a origens, das diversas origens que os italianos vieram. Por que essa diferença das origens italianas vindo para cá, talvez instituindo um ou outro provérbio com carga negativa ou positiva em relação à mulher? Tem os vênetos, tem os lombardos. Chega uma altura do livro que eu falo de todas as regiões que esses provérbios provêm. Mas, na verdade, o mais interessante é que eles podem trazer, assim, de uma forma mais genérica, eu diria, sobre... Eu procurei pontuar mais, não tanto a questão dessas origens dos lugares, mas eles em si, o que eles queriam trazer para nós. Eu tenho uma amostra de 66 provérbios, que eu coletei do SEDOC, de um trabalho da professora Vitalina Frosi, imenso, sobre os provérbios. Aí ela vai te responder melhor ainda essa questão no trabalho dela, mas eu fiz essa retirada para mim poder justamente falar
sobre meu assunto, que era sobre as faces da mulher. Afinal, quem é esta mulher na região colonial italiana? Tentas justificar, eu vou usar o termo justificar, Isso. Analisar, na verdade. Tu analisa, mas é uma tentativa de justificação, sim, não deixa de ser, com né? certeza. A inserção desses provérbios na vida da mulher em função de diversos componentes. Tem o sexual, né? Provérbios tem a ver com a presença da mulher no seu contexto sexual, no seu contexto familiar, sim, no seu contexto objetivado, né? No seu contexto como mãe, em relação às outras mulheres, numa comparação se ela é festeira, não é festeira. Isso mesmo. Né? É isso, né, que eu encontrei aqui. Isso mesmo. Qual o resultado, qual a consequência disso, que é uma questão que tu aborda, para as mulheres, a sua evolução, muito, né? Bom, ótima, né? boa a sua pergunta. Evolução, daquele momento da colonização até hoje. Eu penso que as mulheres contribuíram muito para que essa região chegasse onde ela chegou e pela prosperidade que ela teve e ainda tem. Então, quando eu trabalhei com os provérbios, eu vou chegar nas representações da figura feminina justamente através de um arquétipo chamado ânimos. O Jung, Carl Jung, ele trabalhou ele foi um pouco além de Freud na questão das questões de inconsciente, e ele falava para nós que não existe só um inconsciente pessoal, mas um inconsciente coletivo, que nós herdamos durante muitas gerações, representações mentais, e que estariam então colocadas nos arquétipos, que são tendências inconscientes, que na verdade só vão ter conteúdo quando nós dermos forma para elas. Por exemplo, então dar uma forma em relação à questão de um arquétipo da grande mãe, da mama, da sogra que nós tínhamos aqui. Então a mulher pôde se expressar muito por esses papéis, através desse ânimos. E então, como ele fala que nós temos uma dualidade biológica, nós temos uma dualidade psicológica. A mulher traz em si o ânimos, que é o aspecto masculino dentro dela, e o homem traz a ânima, que são todos os aspectos femininos dentro dela. Então, através dos provérbios, eu faço uma outra leitura, além daquela leitura mais machista, ou que da nossa região, mais patriarcal. Eu faço uma leitura completamente diferente, né? Eu começo a mostrar que o homem, ao lidar bem com a sua ânima, ele também faz boas escolhas. E a mesma coisa a mulher, ao lidar com o seu ânimos, foi esse ânimos em que ela teve a luta, a questão de ela ter iniciativa, de ela ser uma mulher às vezes austera, de ela ser muito laboriosa, ela então conseguiu ir para frente. Né? Foi esse movimento interno e esse movimento psicológico que deu toda essa força para a mulher. E isso é interessante, né? Porque no homem é o aspecto feminino, na mulher é o aspecto masculino. Então é uma leitura muito linda, é uma forma muito interessante de ver a vida. E eu acho que se nós podemos, nós temos acordos internos, se o homem tem um bom acordo com a sua ânima, ele vai conseguir também ver essa mulher de uma forma diferente. Se a mulher tem um bom acordo com o seu ânimo, ela também vê o homem de uma forma positiva. Agora, se for negativo, aí é que vai dar o problema. Porque a ânima dentro do homem é quando ele carrega aquelas frustrações, aquela intolerância. Eu vou usar uma palavra muito comum hoje, aquele mimimi, né? Aquela fofoca, né? Que a gente acha que às vezes a parte masculina não tem, mas tem. E na mulher, então, é quando ela é traiçoeira, quando ela é nefasta, quando ela é sorrateira. É essa parte negativa do ânimo. E que nós encontramos, né? Eu fui encontrando nos provérbios, nessa leitura, tudo isso. Mas eu cheguei a uma conclusão bem positiva, que eu acho que foi essa questão de que o homem aqui, embora ele não tenha uma ânima recrudescida como em outras culturas, por exemplo, como numa cultura árabe, mas aqui ele não ficou recrudescido, ele pôde conversar com a sua ânima, se não de forma total, parcial em relação à mulher. Isso é uma coisa muito positiva.
E a mulher, ela também, ela conseguiu dar a volta, embora ela tenha vivido muitas vezes uma situação de uma submissão até permitida ou consentida para ela poder sobreviver, ela foi adiante. E eu acho que a gente chegou aqui, por causa disso, quando a gente lembra das avós, das mães, a gente enxerga essa força toda nelas, né? Então isso que é bacana. Agora que tu tocou nessa perspectiva, não para justificar, para se excusar alguém, até porque, já que é o consciente ou o inconsciente coletivo, a gente acaba tirando do indivíduo a perspectiva da culpa de certas coisas. Com certeza. Né? Então, já que tu falou nos árabes, é questão religiosa, uma coisa que eu observei aqui, e talvez seja fácil de observar, é o seguinte: eu fiquei pensando da onde viria esse tipo de tratamento, né? A mulher dentro dessa perspectiva da imigração colonial italiana, que é o teu foco. Talvez essas, vou chamar de brincadeiras, ou essa percepção da colocação da mulher num determinado e exclusivo espaço, que é a casa, que é o comando dos filhos. Será que, já que não seria uma perspectiva religiosa propriamente dito, que nem lá nos árabes, será que não era por uma questão de necessidade? Porque, afinal, se o homem ia lá para a roça, apesar de todos eles, nós sabemos que as mulheres também participavam da vida da roça. Com certeza. Mas vamos dizer assim, daquele trabalho braçal, como quase praticamente como se era no tempo das cavernas. O homem vai caçar, a mulher fica na caverna. Mas será que não teria aí uma certa justificação, uma excusa para esse comportamento mais dominante? Claro, porque a gente nunca está sem a influência do contexto socio-histórico. O contexto que se vivia era um contexto patriarcal, portanto, não é? O pai é que comandava a casa. Ela vivia nesse contexto, né? Uma mulher não tinha a mesma fala que o homem, de forma alguma. Então, houve essa distribuição de papéis culturalmente, não é? E que a mulher teve que, aos poucos, ela foi indo e foi também nessa sociedade, ela conseguiu se colocar. E conseguiu, então, dar sua contribuição, né, de uma forma muito, muito interessante. Sim, mas vem fruto dessa sociedade que a gente vivia, que era uma sociedade patriarcal, não temos como fugir disso, né? Mas, independente disso, ela consegue, mesmo ela tendo esse papel dentro de casa, ela consegue dar conta. Isso que foi porque bacana. A mulher aqui no dialeto aqui, eu observei assim que ela é, naqueles que não são jocosos, que não são preconceituosos, isso. Aqueles que os provérbios estão aqui mais positivos são aqueles que relacionam nela com a função de dona de casa. Exatamente. Tem o elogio em função dessa perspectiva. Tanto que tem um aqui que, bom, uma casa sem uma mulher não tem luz. Embora tem fosse assim, esse lugar que ela pudesse ocupar, né? E essa ânima desse homem conseguiu olhar para ela de uma forma com mais carinho, né? Podendo ver realmente o quanto ela era significativa e importante, né? Porque a mulher precisava existir para essa complementariedade acontecer de forma bacana, de forma adequada, e a gente ir para frente. Eu quero lembrar, permite que eu vou lembrar aqui aos nossos ouvintes, que a Tribuna Livre tem apoio da Elmax, Excelência Imobiliária, e Riguesso Odontologia. Maria Cristina, uma outra coisa que me chamou aqui a atenção, meio que está nas entrelinhas, me pareceu, mas eu quero te perguntar, que é o seguinte, tu quase que justifica, me corrija se estou errado, sim. O motivo pelo qual teria havido a migração italiana, sim, por causa da mulher. Eu explico. Eu li aquilo, todos nós sempre tivemos como referência que, bom, os imigrantes italianos vieram para cá por causa da dificuldade econômica, era um servo da gleba, tinha aquela transformação da Itália naquele momento, uma série de problemas, mas o essencial era esse, sempre se ouviu esse. Tu cria aqui uma perspectiva, uma hipótese talvez, posso chamar,
de que talvez essa, né, migração tenha a ver, inclusive, com a tentativa da mulher de buscar ou acreditar que saindo de lá da Itália, ela teria uma determinada liberdade aqui que ela não teria lá. Eu entendi direito? Sim. É essa a ideia? É a tua ideia? Sim, pode ser essa ideia. Uma hipótese. Sim, é uma hipótese. E por que não? Se ela não, isso significa que ela também queria outras dimensões para a sua vida, né? Ter outras possibilidades. E por que não? Quem sabe quantas não disseram vamos? Tenho motivado para sair dessas amarras. Não tenho amarras. motivado, tenho sido elas a fonte da motivação para vamos tentar uma vida nova. Se eles não tivessem tentado, a gente não estaria aqui. E não duvido que a hipótese esteja certa, porque as mulheres, né? Tem uma aqui da força delas, né? Tem um provérbio da força delas aqui que tu destaca, né? Em relação ao chamamento, né? E a perspectiva de ser seguida, não está fora de hipótese ser uma das condições efetivamente. Sim, né? É que eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez que vejo alguém construir essa hipótese sobre a perspectiva de uma voz mais ativa da mulher, como condição de influência para sair de lá uma família e vir para cá. Pegar as trouxinhas e vir para cá. Como veio meus antepassados e os teus. Com certeza. Né? Que o meu tataravô veio para cá, casado e com 5 filhos pequenos. E quem veio foi meu bisavô. O meu foi o trisavô, meu bisavô chegou aqui com 7 aninhos. Isso aí. Né? E claro, tinha por trás, né, a figura da mulher, com certeza, né, que veio sem junto, sombra de dúvida, etc. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, que eu acho importante destacar, é essa passagem da mulher meio que massacrada por essa condição, com né, certeza, da ingerência do homem sobre ela, mas como tu explora essa condição dela quase que se projetar para uma condição de mando, de influência, quando ela passa a ser esposa e avó. Tu faz diversas referências aqui sobre o seguinte, que a mulher é submissa e tem pouca influência, mas ela vai perder essa condição, ela vai superar essa condição na condição de mãe e de mãe. Como é que é essa passagem aí? Porque todos nós sabemos a importância da mama, e tu escreve aqui a mama, né? Exatamente. Qual é essa de perspectiva, assim? É porque se a gente fizer uma observação mais apurada, e foi de acordo com aquilo que eu fui estudando, e nas percepções, enfim, a gente vê o seguinte, que a mulher não tinha voz enquanto ela não era nem avó, nem sogra, não é? Ela normalmente ia para onde? Para a casa do filho. Para a casa do marido. Quem mandava na casa do marido, quem era? A sogra. Qual era a perspectiva dela? Vir a se tornar também a sogra e também a avó e também, né, a nona, para poder exercer o mando. Então, ela começa a exercer a sua influência e o seu poder por aí. Era um lugar onde ela podia conseguir expor talvez melhor suas ideias. Te lembra? As vós traziam dentro do lencinho o dinheiro enroladinho, às vezes para dar para o neto, meio escondido do nono. Isto é significativo de um poder, muito interessante. Um pouco sem ser muito percebido, mas sem dúvida é um poder. Apesar das sogras estarem nos provérbios também, e até hoje. Com certeza, as sogras sempre estão. A sogra sempre está, né? Nem sempre de uma forma, nem sempre da melhor forma, às vezes de uma forma nefasta. Quem sabe tu faça o próximo volume sobre a sogra, né? Porque olha, seria um assunto super bacana de tratar, né? Porque afinal de contas, qual é o lugar da sogra, né, na família? Afinal, qual é a posição que ela ocupa e por quê? Qual é a sua importância, né? Mas nem todas, a gente não pode generalizar, né? Nem todas as sogras são iguais, tem sogras de todas as variedades possíveis, psicologicamente falando. É verdade. Maria Cristina, uma outra dimensão assim, macro, que eu observei aí, e aí é que vai talvez a pegadinha, né? A pegadinha ou a condição de justificação.
Claro que tu vai chegar ao final do livro, e obviamente nós estamos vivendo esse momento de uma sociedade menos patriarcal, que era o motivo pelo qual se vinha há tanto tempo, né, com essa dimensão restrita da mulher, com influência, etc., né, para fora do lar e aquela coisa toda. Mas a perspectiva aqui é de que o dialeto italiano, que não se fala mais, e consequentemente o provérbio italiano não é dito mais, muito pouco, um que outro tu encontra um italiano aqui e ali de raiz mais antigo vai dizer, mas a modernidade é muito rara. Então, sobre essa perspectiva, né, a gente não tem mais ouvido, então, portanto, esses provérbios. Mas então a minha pergunta é o seguinte, porque não é porque eles não são ditos que eles não estão interiorizados. Com certeza. E aqui é que vem aquela tua perspectiva do inconsciente coletivo. Isso mesmo. Ou seja, eu estou aqui, eu não falo mais o dialeto italiano, portanto eu não o reproduzo. E isso poderia demonstrar um desapego àquilo que representava o provérbio italiano. Mas não necessariamente. Claro que não. Porque ele está internalizado. Aqui internalizado. Qual é a dimensão disso para perder, de fato, isso que estaria interiorizado ainda, mesmo sem ser expressado? E como eles estão internalizados no inconsciente coletivo, a gente não os perde, porque o inconsciente coletivo é universal. A gente vai tê-lo sempre. Se um dia alguém remeter e falar, a gente vai ter a chance de lembrar. E vai trazer de novo aquela situação sobre qual o provérbio quis falar. Então, isso é muito interessante. E nós não falamos mais o dialeto, porque primeiro todos nós falávamos, depois veio o bilinguismo com o português, depois o dialeto foi proibido praticamente, por isso que também nós aqui não conservamos na nossa região esse tipo de linguagem, esse tipo de fala, em função dessa proibição que teve pelo governo, para que a gente justamente não conversasse mais em dialeto. Mesmo assim, os provérbios estão aí. Eles são muito legais, né? Eles são divertidíssimos, eu acho que eles são... Principalmente quando dito em italiano, não traduzido, né? Alguns ainda estão aí traduzidos. Por isso que no livro eu trago eles em dialeto e depois faço a tradução para que as pessoas possam ter a graça, que é algo bacana de ler. Inclusive a forma como eram ditos era muito interessante. Até porque ficava interessante, porque eles têm uma rima, muitos deles têm uma rima. Eles são falados, eles eram introduzidos com uma rima que no português fica difícil. Tu vai traduzir, ele perde um pouco a graça. Graça, traduzido, realmente ele perde a graça. O legal é poder lê-los e poder verbalizá-los em dialética, que é bacana. Tanto que eu fui ler, né, pegava o português, depois eu ia ali para o italiano, né, como é que ele era de italiano. E a gente tenta, né, porque eu não falo italiano, eu entendo muita coisa. Mas porque lá em casa eu me lembro bem, se fizer essa referência, a minha mãe falava muito bem o italiano. Olha, muito bem, mas o pai proibia. E o pai, sempre que ela tentava falar, não dá para falar, porque tinha essa, que o governo, né, Vargas aí, por causa da Segunda Guerra Mundial, ele proibiu. E aquilo foi indo para depois daquele período Vargas, quer dizer, ficou aquele sentimento, né? Meu pai era muito rígido nisso aí, o meu pai falava também, mas ele parou de falar e a minha mãe falava com a vizinha, falava com a amiga, falava com a mãe dela, falava com as irmãs, né? Mas sempre tinha aquele, né? Se ele tivesse ouvido, não. Claro. E por isso que se perdeu. Eu gostaria muito, né, de falar, muito ter aprendido em casa, né? Mas a gente foi perdendo, ao contrário dos alemães, né? Exato, que não perderam tanto, né? Eles foram mais espertos. Foram mais espertos aí na região. Conservaram muito bem. Eu acho que é uma relíquia. Era uma relíquia o dialeto. Deixa eu fugir um pouco, eu tenho uma outra pergunta para fazer, mas claro que não foi objeto de estudo, mas tu acha que na colonização alemã tinha provérbios relacionados à mulher assim também? Olha, não sei se... Eu não cheguei a pesquisar, mas as referências são sempre parecidas, né? Eu acho que algumas coisas haveriam dizer que sim. Eu acho que sim. Porque, como eu te disse, assim, é muito interessante, essas questões, elas podem aparecer em qualquer cultura.
O ânimo está em qualquer cultura, a ânima está em qualquer cultura, ela está dentro de nós, está dentro de nós. Não tem como a gente tirar isto, está internalizado. É intrapsíquico, então muito bacana. É verdade. Eu quero te colocar numa outra saia justa, que é o seguinte. Em função dessa interiorização, introspecção, essa consciência absorvida de uma herança hereditária, né? Que forma esse inconsciente coletivo, que é real. É óbvio, os estudos estão aí para demonstrar isso, e tu demonstra muito bem aqui numa evolução psicanalítica que tu faz aqui. Mas a minha pergunta para ti é o seguinte: esse conceito, como ele poderia ser afastado para não virar um justificacionismo? Que as pessoas que tivessem consigo certo preconceito relacionado a essa herança histórica pudessem, no sentido de querer se excusar, porque é um processo, né? Essa modernização de pensamento, né? Essa perspectiva de ver o outro, né? Que tu coloca aqui o outro, tu não fala no Levinas, que é o especialista no outro, mas ao ver o outro, ter a empatia, né? Isso é uma construção, não é fácil se livrar das amarras de uma construção histórica. Não tem o perigo aqui do justificacionismo quando eu for tentar me justificar de um comportamento individualizado. Não, eu digo tal coisa, isso aí não é culpa minha, isso aí é culpa de uma herança, né, que eu recebi dos antepassados. Nesse sentido eu estou querendo dizer. E a gente pode tentar culpar, mas não dá muito certo não. Né? Eu posso tentar me justificar, mas a gente sempre é passível de mudança. Então, se eu quiser sair da zona de conforto, eu não posso apenas me justificar. Há uma compreensão do fenômeno, né, que foi o que eu procurei fazer. Compreender esse fenômeno eu queria entender muito como é que as mulheres chegaram até aqui, por que elas fizeram toda essa trajetória e como eu poderia olhar, como eu poderia enxergar melhor isso, mas não vai justificar determinados comportamentos. Eu posso fazer a compreensão, mas eu posso mudar. Eu não posso simplesmente dizer, eu sou assim por A, B ou C, mas eu posso fazer mudança. Até porque temos o livre-arbítrio, né? E aí é um outro assunto, né, para a nossa psicóloga, né? O efeito do livre-arbítrio. Nossa, teríamos muito. Inclusive a neurociência fala que até o livre-arbítrio já estaria, de certa forma, pré-determinado, então teríamos uma discussão imensa, porque está ou não está, afinal de contas, né? Maria Cristina, o nosso programa está chegando ao fim. Passa rápido essa meia hora, né? Passa. Conversa boa, eu sempre digo aqui, passa rápido mesmo. Então, nesses 2, 3 minutos que nós temos, eu queria te colocar a palavra à disposição para dizer para os nossos telespectadores, né? Aonde o teu livro, onde está à venda, se tu tem algum agradecimento de algum apoiador para fazer, fica à vontade. Então, gente, aqui ó, esse é meu livro, Faces da Mulher na Região Colonial Italiana. Ele é fruto de um projeto que foi possibilitado pelo Fundo Municipal de Cultura, ao qual eu sou muito grata, porque sem a possibilidade desse fundo ele não estaria aqui. Então, agradecer também sempre à Prefeitura por ter proporcionado, né, e inclusive o próprio Conselho Municipal de Cultura. Então, esse livro está à venda nas livrarias Aquarela, na livraria Paparazzi, aqui também na livraria do Shopping na PP e também na Dom Quixote. E comigo, quem quiser entrar em contato comigo, não é? Pode entrar em contato pelo Face, pelo meu telefone 999-423334 e pelo e-mail mcfilipon@gmail.com. Estou à disposição. Vamos repetir o telefone que deu um... Como é que é de novo? 999-423334. Muito bem. E o meu, inclusive, se alguém quiser entrar em contato comigo para conversar sobre o livro ou saber, o meu e-mail está aqui, tá? Então, estão à disposição de vocês. E eu te agradeço pelo convite e agradeço pela tua fala de dizer que o livro ele cumpriu mais do que aquilo que ele prometeu. Bem mais. E essa foi realmente a minha intenção. Foi um livro feito realmente com muito amor, para que as pessoas possam, para ter esse resgate cultural, né? E também para poder mostrar assim, toda essa força feminina de uma forma
bem delicada, de uma forma assim, como é que eu vou dizer, até de uma forma doce, ao mesmo toda essa força, ela tem uma forma doce de ser. E tu conseguiste. Maria Cristina, obrigado. Eu que agradeço por ter aceito o convite, tá? Tá bom, obrigada. Sempre bem-vinda. Obrigada. Para os novos projetos, vamos divulgá-los. Tá bom, obrigada. Obrigada a todos. A você que esteve conosco em mais esse nosso programa, Tribuna Livre, obrigado pela audiência. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez os nossos apoiadores culturais. Almax, Excelência Imobiliária, e Regueço, Odontologia Estética. Você poderá rever esse programa quantas vezes quiser nos horários alternativos, tanto aqui na TV, no canal 14 da NET, quanto na nossa página no Facebook. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigada.